Muito bem, irmãos, vamos dar continuidade ao estudo bíblico que temos feito já há algumas semanas. Na realidade, nós já estamos em mais ou menos 14 estudos bíblicos já passados para os irmãos. Mais ou menos isso, né? Hoje vai se tornar... Nós vamos passar o 13º e, se não me engano, tivemos uma introdução, né? Então deve ser uns 14 estudos bíblicos que já passamos com respeito à segurança de salvação. Estamos então analisando todas as questões referentes à salvação eterna, se ela realmente pode ser eterna, segura, ou se ela pode ser condicional, com o perigo, né, de nós perdermos a salvação em Cristo Jesus. Então nós já passamos por vários versículos e agora estamos nos temas bíblicos. Mas é sempre bom lembrar as diretrizes para este estudo bíblico para não corrermos o risco aí de passar alguma heresia ou algo que não é o que a Bíblia ensina. Então temos 3 diretrizes que precisamos obedecer aí. Primeira diretriz é um versículo que deve ser analisado no seu contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, então não podemos aplicá-lo à questão da salvação. Segunda diretriz é um versículo que deve ser interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus. Nenhum versículo deve contradizer dezenas de outros versículos ou outros textos bíblicos. E a terceira e última diretriz é que uma doutrina deve sempre ser baseada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele assunto. Ok, não vamos aqui relembrar todos os versículos que já passamos, mas apenas os temas, né? O último tema que nós falamos foi lei ou graça. Mas antes de lei ou graça, também falamos sobre os crentes nominais e os crentes verdadeiros. Tivemos aí 4 estudos bíblicos, então já aumenta aí os estudos, né? Eu falei que era 14, mas só ali nos crentes nominais ou crentes verdadeiros ficamos aí 4 dias, 4 estudos bíblicos. Então realmente passa de 14. Hoje estaremos analisando a questão da comunhão e do relacionamento. Comunhão e o relacionamento. Ou se nós temos comunhão, ou se nós temos o relacionamento com Deus. Às vezes, quando nós temos dificuldades, principalmente no Novo Testamento, e principalmente como nós estamos falando sobre a questão da salvação, quando temos dificuldade com respeito à segurança da salvação, então a solução está na distinção que a Bíblia faz sobre o relacionamento com Deus e a comunhão com Deus. Comunhão tem a ver com o parentesco que existe entre Deus e o crente em Cristo Jesus. Este parentesco, então, é estabelecido por meio do novo nascimento, ok? Na realidade, aqui é o início, né, do relacionamento com Deus, né? No caso, é o início do relacionamento com Deus, sendo Deus Pai, e nós, ou seja, aqueles que passam pelo novo nascimento espiritual, em Cristo Jesus, passam a ser filhos de Deus. A Bíblia diz que eles têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Comunhão é aquele maravilhoso espírito de paz, que muitas vezes existe até mesmo na família, né? E também existe entre Deus, o Pai, e o crente, como filho. Principalmente por não haver nenhum pecado inconfesso. Quando estão todos de acordo e caminham juntos em unidades, e sem qualquer problema entre eles. Ou seja, entre Deus, como Pai, e o crente, como Filho.
Existe uma passagem, irmãos, que distingue bem a comunhão do relacionamento. E nós vamos então abrir nossas Bíblias lá em João capítulo 13. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 1 ao versículo 13 apenas. Todo o capítulo aí é importante, interessante, mas vamos estar aí apenas do versículo 1 ao versículo 13. A palavra de Deus nos diz o seguinte nesse texto bíblico: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Irmãos, aqui nós temos um texto, muitas vezes polêmico, mas um texto muito importante. Aqui nós vamos primeiramente analisar aqui o acontecimento. O acontecimento. Aqui nós temos uma última refeição. Era a última refeição que Jesus teria com os seus discípulos. Aqueles homens amados de Cristo, que haviam então andado com Ele, dormido com Ele, feito ministério com Ele, aprendido dele. Era a última refeição que eles estariam comendo juntos. Mas nesta refeição, então, eles estariam celebrando a Páscoa. E o Senhor Jesus, então, iria aproveitar e iria inserir nessa celebração da Páscoa a ceia do Senhor, colocando ali, né, pegando o pão, pegando o cálice e mostrando que o pão simbolizava o corpo dele, que seria moído pelos nossos pecados, e o cálice, né, com o suco de uva, simbolizava, então, o sangue dele, que seria derramado em favor de muitos. Mas em algum momento, enquanto eles estavam ali, eles perceberam, né, que estava faltando algo naquele lugar. Os servos para lavar os pés. Isso era um costume muito comum.
porque naquela época não tinha asfalto, né? Não tinha sapato fechado, então os pés sempre ficavam empoeirados, sempre ficavam sujos. Então sempre que ia entrar na casa de alguém, tinha ali os servos já preparados, com a bacia, com a água, para lavar os pés das pessoas. Mas eles chegaram ali, todos se acomodaram e até talvez começaram já os preparativos, mas aí eles lembraram, opa, tem alguma coisa faltando aqui. E de repente, né, olharam um para o outro para o um, e pensando, né, quem vai se rebaixar a esse serviço? Não faz muito tempo que eles estavam discutindo, né, quem seria o maior do reino dos céus. Então imagina a dificuldade deles de pegar uma bacia, pegar uma toalha e lavar os pés dos outros como um servo. Então eles ficaram olhando, e eu imagino, irmãos, quando Jesus levanta, né, estavam olhando, de repente Jesus levanta. E quando Jesus levanta, ele tira então as roupas de cima, pega uma toalha, coloca a água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino aqui que se escutava até uma mosca zzz, pelo silêncio, né, que se fez. Ficaram, né, paralisados. Mas até que chegou então a hora de lavar os pés do Pedrão, né? Sempre tem que ter Pedro no meio, né? Sempre Pedro se destaca de uma forma ou de outra. E graças a Deus que ele se destaca, senão nós não estaríamos aqui agora aprendendo isso, né? Então Jesus chega para lavar os pés de Pedro e Pedro, opa, não, espera aí. O senhor lavaram meus pés? De jeito nenhum. Jesus ainda fala para ele, você não vai entender agora, mas depois você vai entender. Não, você não vai lavar meus pés de jeito nenhum. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Na verdade, não fala dos pés, né? Se eu não te lavar, né? Você não tem parte comigo. Aí ele assustou, né? Opa, não, então lava tudo lá, lava os pés, as mãos, cabeça, faz o serviço geral. Aí Jesus fala para ele, não, meu amigo, nessa e assim também não. Vocês já estão limpos. Precisa só lavar os pés. Isso aqui é muito importante, irmãos, depois nós vamos aprender. Eu estou falando apenas o acontecimento. E aqui Jesus está, então, fazendo a distinção, ele está passando um ensinamento, fazendo a distinção entre a comunhão com Deus e o relacionamento com Deus. Mostrando aí que um tem a ver com a salvação e o outro tem a ver com o nosso procedimento com Deus, como que está realmente a nossa situação com Deus. Aí nós temos então a revelação de Cristo. Quando Jesus então chega para lavar os pés de Pedro, como eu já disse, ele não aceita que Jesus lave os seus pés, então Jesus diz para ele, olha, o que eu faço você não vai entender agora, mas entenderá futuramente. Mesmo assim, Pedro não aceita que Jesus lave os seus pés, então foi neste momento, irmãos, que Jesus disse para Pedro, olha, preste atenção, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Implicitamente. Qual o ensinamento que ele estava querendo passar aqui espiritualmente? Não é questão de lavagem física, não é questão de estar limpinho, cheirosinho, né? Ou com os pés limpinhos, não. Ele falou umas palavras diferentes, tanto é que Pedro assustou, né? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Ele estava falando aqui sobre a salvação, irmãos. Se você não for lavado por mim, Pedro, você não é salvo, você não faz parte dos meus, você não tem parte nenhuma comigo. Continuando então, quando Jesus então disse isso para Pedro, Pedro sentiu o peso daquelas palavras que Jesus Jesus disse, né? E aí diz, né? Não, então, Senhor, lava os meus pés, também as minhas mãos, as minhas cabeças. As minhas cabeças não, né? A minha cabeça, né? Tinha só uma cabeça. É aí que Jesus faz a grande revelação para Pedro e para nós. Por isso que é bom ter um Pedro de vez em quando, né? Versículo 10, né? Lucas 13, versículo 10. Disse-lhe Jesus,
aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Você vê aqui a distinção que Jesus faz, a clareza que ele fala, embora aqui ainda está falando aí em parábolas, né? Não está falando do corpo, mas está falando da alma. Mas você vê a clareza que ele fala. Versículo 11, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Então vamos ver o ensinamento bíblico, irmãos. O ensinamento bíblico que Jesus quis passar para eles. Alguns usam este texto para dar suporte à doutrina da salvação condicional. Mas se analisarmos o texto corretamente, lembrando também, isso é muito importante, do que Jesus estava passando aqui com respeito ao costume da época, que hoje não se usa mais. Para eles ficou muito claro, porque eles sabiam o costume. Nós, como não sabemos o costume, se não ficarmos sabendo, nós podemos aí inventar uma heresia aqui nesse texto. Então é preciso realmente analisar o texto corretamente, lembrando do costume da época. E aí nós vamos entender claramente o que Jesus estava ensinando aqui. Primeiro, existe uma diferença entre lavar todo o corpo, no caso é realmente tomar um banho, e lavar somente os pés. Naquela época, qual era o costume? Não sei se os irmãos sabem, mas naquela época existia os chamados banhos públicos. Existiam tanques. Lembra de um tanque aí, em especial? Tanque de Betesda. Então existiam esses tanques que as pessoas iam lá se lavar, né? Realmente tomar um banho completo. E no caso, né? Deixa eu ver aqui. No caso, eles faziam a limpeza completa, só que quando eles voltavam para casa, o que acontecia? Os pés ficavam cheios de poeira. Como eu já disse, não existia asfalto, cimento, era só terra mesmo, e eles ainda usavam sandálias naquela época, um tipo de sandálias. Então os pés ficavam empoeirados. O que eles tinham que fazer quando chegavam então em suas casas? Lavar somente os pés. Não precisava tomar outro banho. Lavava somente os pés que estavam empoeirados. E como eu já disse, isso era um costume também, né? Naquela época, né? Todo lugar que você chegava sempre tinha os servos. Agora, o que significa isso? O que significa esse costume da época com o que Jesus está ensinando? O banho completo aqui, ele simboliza a salvação ou a regeneração completa do perdido ou do ser humano. Jesus diz que Pedro e os outros apóstolos, eles estavam limpos e não necessitavam ser lavados novamente, mas apenas os pés. Não é que eles tinham ido no tanque, eles não vieram do tanque, não tinham tomado banho. Jesus estava falando da situação espiritual deles, que eles já haviam nascido de novo, que eles já haviam crido nele, como Messias, como Salvador, como Filho de Deus. Então eles estavam salvos, já foram regenerados espiritualmente. Não necessitavam mais, como o Pedro falou, né? Lava as mãos, a cabeça, ou seja, faz um serviço completo, não precisava mais. Só que Jesus está referindo à área espiritual. Pois a lavagem dos pés, irmãos, aliás, deixa eu só pedir a ajuda dos irmãos aqui, alguém abra em Tito 3, versículo 5, e o irmão Crisley dá um suporte com o microfone, fazendo favor. Tito capítulo 3, versículo 5. Preste atenção no que diz a palavra de Deus nesse texto, o ensinamento espiritual. Tito 3, versículo 5. Cooperando com o que Jesus está ensinando aqui, né? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração
e da renovação do Espírito Santo. Nos salvou pela lavagem da regeneração. Percebe? Então Jesus estava ensinando isso aos discípulos aqui também. Agora, a lavagem dos pés simboliza a santificação diária. Pois, infelizmente, nós somos pecadores, infelizmente nós cometemos pecados diariamente, por isso precisamos de constante purificação através da aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Conforme diz em João, 1 João capítulo 1, versículo 9, não é verdade? Alguém pode citar de cor ou ler para nós? O irmão Cris está ali com o microfone. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nos perdoar e nos purificar. Aqui não está falando de salvação, não é verdade? Mas está falando de pecados que nós cometemos. Mas então, o que isso tem a ver com o relacionamento e a comunhão? Eu acho que você talvez já tirou aí de letra, né? Mas se você não entendeu, eu vou explicar. Primeiro, o relacionamento entre pai e filho é uma corrente inquebrável, pois não deixamos de ser filhos de Deus ao pecarmos. Eu já dei diversas vezes nessa ilustração, né? O irmão Dionor aí tem 3 filhos, né? Eduardo, a Tawane e o Lucas. Se, por exemplo, o Eduardo, ele sair da casa do irmão Dionor, começar a mexer com drogas, entra na bandidagem, né? Talvez até mata pessoas, e faz tudo quanto é coisas, né? Quantas coisas aí horríveis nesse mundo. Ele vai deixar de ser filho do Edionor? Ele vai deixar de ser Brito? Né? Vai deixar de ser filho do irmão Edionor? Vai perder o sobrenome de Brito? Não. Isso não muda. A questão aqui, então, o relacionamento entre pai e filho é uma corrente inquebrável que não pode ser realmente quebrado, né? Inquebrável. Da mesma forma com Deus. A partir do momento, como Jesus disse, que nós estamos limpos, nós fomos regenerados espiritualmente. Não necessitamos mais, como Jesus disse, não necessita mais de ser lavado. Vocês já estão lavados, só os pés. Então, a partir do momento que nós somos salvos, regenerados, podemos sim cometer pecados, mas não precisamos novamente ser regenerados, porque já fomos, mas pedir perdão por aqueles pecados que cometeu e continuar servindo a Deus. E aí eu entro na segunda parte, né, que primeiro falamos do relacionamento. Então, a comunhão, né, se o relacionamento ele é inquebrável, a comunhão, então, ela precisa de manutenção. Até mesmo na família, né, naturalmente. Por exemplo, aí, o Eduardo teria sérios problemas com o Edionor se emendasse nessa vida aí, não é verdade? Então, haveria a necessidade de ter aí uma manutenção, né? Ou seja, a retratação, pedido de perdão, para voltar como era antes. Pois a comunhão pode ser quebrada, a comunhão pode ser manchada. O pecado quebra a comunhão com Deus. E precisamos, então, do ministério da palavra de Deus para nos purificar. Pelo menos os pés, né? Pelo menos aí os pecados que nós cometemos depois de sermos já lavados pelo sangue de Cristo. Ok? Até aqui tem alguma pergunta ou dúvida ou comentário? O irmão Cris está com o microfone ali, caso os irmãos tenham alguma pergunta ou comentário. É verdade. É verdade, quando a gente está transmitindo, e também esses estudos são bem claros, né, bem objetivos, e o nosso tempo também é pouco, então a gente quase não abre para pergunta, né? Eu só quero
dizer aos irmãos que gosto muito desses estudos aí, né, tenho aprendido bastante. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Então, um estudo desse que ficou gravado na minha memória é aquele que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, né? Uhum. Aí, o senhor, na época o senhor pregou, aí tem festa no céu porque ele foi salvo, aí ele perde a salvação e volta a ter festa de novo. Não sei se o senhor lembra desse episódio. Eu lembro. Mas para mim foi o que ficou mais marcado para mim durante todos os estudos, foi esse. É verdade. É a festa no céu quando há um pecador que se arrepende, ou seja, um salvo, né? Imagina, né? Deus sabe tudo, né? Se Deus soubesse, então, que uma pessoa, né? Vamos supor, irmão Edilson aí foi salvo, aí a festa no céu, né? Aí se Deus soubesse que ele ia perder a salvação, ele falou, não, precisa fazer festa, não, que você não vai virar nada não, né? Vai perder lá na frente. Né? Mas toda pessoa que recebe Cristo, a festa, porque é algo grandioso, é uma salvação eterna. E nós não merecemos, né? E por isso há muita festa no céu, como a Bíblia diz. Muito bem, então, já que não há pergunta ou outro comentário, nós vamos então concluir dizendo o seguinte: o ato da salvação ou regeneração, no caso aí o banho completo, né, que Jesus estava se referindo aqui. Aliás, eu li, só para deixar bem claro, né, eu li alguns comentários, eu não estou baseando isso só em um comentário bíblico, mas a palavra que Jesus usou aqui lembra realmente esses banhos, né, que existiam na época, ok? Então, o ato da salvação ou regeneração, no caso o banho completo, que no caso aí é o relacionamento com Deus, é estabelecido sendo Deus o Pai e o crente o Filho. Este relacionamento, então, não pode ser quebrado. Não, no caso é impossível deixar de ser filho de Deus por cometer algum pecado ou outro pecado, mas a comunhão, ela é quebrada e precisa ser restaurada através de pedidos de perdão, arrependimento principalmente, né, e pedido de perdão. Como sabemos disso, eu vou ler novamente, eu acho que agora vai ficar mais claro o texto para os irmãos, né, porque Jesus disse bem claro que, né, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ficou bem claro isso para Pedro, né? Depois Jesus disse também, isso aí no versículo 8, né? Lucas 13, 8. E depois no versículo 10, Jesus disse também, bem claro. João, desculpa, estou com Lucas na cabeça. Deve ser o Lucas do irmão de Enor, né? Depois no versículo 10, João 13, 10, disse-lhe Jesus, né? Aquele que está lavado não necessita de lavar, ou seja, aquele que já tomou banho, né? Não necessita de tomar o banho de novo, né? Ele está dizendo aqui, senão os pés, pois no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui é muito claro para mim, irmãos. É muito claro que os 11 discípulos que estavam ali eram salvos, regenerados, lavados, né? Já tinham tomado aquele banho espiritual, vamos dizer assim, né? Mas não todos. Por que não todos? Porque o senhorzinho Judas Iscariotes estava ali junto com eles. E Jesus sabia. Então ele deixa bem claro aqui que 11 estavam salvos, mas tinham ali, infelizmente. Estavam no meio dos crentes, estava servindo a Jesus, estava fazendo tudo com Jesus, estava andando com Jesus, até saiu com os 12, com os 70 para pregar o evangelho do reino, né, que era o evangelho da época, mas perdido. Isso nos dá base para os outros estudos que nós fizemos. Né, o último estudo foi, o penúltimo estudo foi crentes nominais e crentes verdadeiros. Existiam 11 crentes verdadeiros que Jesus fez questão de dizer, olha, vocês estão limpos, vocês estão salvos, mas infelizmente não é todos. Porque tinha um lá que já estava preparando, programando para atrair Jesus. Ele não foi salvo. Eu até lembrei, quando eu estava estudando, de uma perversão, uma heresia, que uns dizem que Jesus foi escolhido
para ser o traidor, porque alguém tinha que trair Jesus. Então Judas não tinha escolha. Mas é terrível o que inventam por aí, né? Mas Jesus deixou claro que, olha, vocês estão salvos, mas infelizmente não todos. Judas, infelizmente, ele deu ouvido ao diabo e ele não perdeu a salvação. Ele nunca foi salvo. Existem outras partes, outros textos, né, falando de Judas, a forma que ele agia, né? Muito bem. E os últimos versículos diz: vós já estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia o que havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Amém, irmãos? Aí a minha pergunta, né, é um estudo bíblico, mas eu tenho que perguntar: você tem realmente um relacionamento, como foi falado pela irmã Emília, né, lá no Lembrado, né, lá na casa do irmão Dienor, você tem um relacionamento íntimo com Deus, de filho? Filho é muito íntimo, não é verdade? Pai e filho é algo muito íntimo. Você tem esse relacionamento com Deus, como filho? Talvez a sua comunhão tenha sido quebrada, não sei. Se você já foi salvo, tem certeza disso? Você já entregou sua vida a Cristo, já foi realmente lavado pelo sangue de Cristo, e você tem plena certeza disso? Talvez a comunhão foi quebrada, você talvez cometeu alguns pecados, você talvez saiu fora da linha, mas o Espírito Santo, se ele realmente habita no seu coração, ele tem tocado seu coração, falou: você tem que voltar, você está fora dos caminhos de Deus, porque ele está ali. Então essa comunhão com Deus precisa ser restaurada. Mas a salvação, né, ou seja, você não precisa tomar outro banho espiritual, você já está salvo, mas precisa restaurar a comunhão com Deus. Amém? Nós vamos orar nesse momento e agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, também pela salvação. Mais uma vez, eu não me canso de agradecer, de louvar por uma salvação tão grande. Pai, pela tua sabedoria em realmente planejar algo tão grande, uma salvação tão maravilhosa. E obrigado, Senhor. Sei que eu não sou digno de estar aqui como pastor, e não sou digno nem de ser salvo. Pai, sou um miserável pecador. Unicamente pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo amor de Cristo revelado na cruz e pelo que Cristo fez por mim, Pai, na cruz do Calvário, é que eu posso realmente dizer que sou salvo, pois já pedi a Ele para entrar no meu coração com 11 anos de idade, e isso foi realmente a decisão mais importante, mais maravilhosa que eu já tomei na minha vida. Em nome de Cristo, Pai, eu agradeço mais uma vez. Amém.